Oi pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade a partir desta aula de membrana plasmática, que foi o assunto onde nós paramos. Mas antes disso, eu quero situar vocês o que foi que a gente viu até o momento. Nós estudamos nas primeiras aulas sobre os processos de surgimento das primeiras moléculas e primeiras células. Depois, passamos as outras duas aulas falando sobre as bases macromoleculares das células, ou seja, de todos os grupos químicos, de todas as moléculas que estão presentes nas células. Aí a gente parou exatamente nessa aula de membrana plasmática. A gente já viu bastante coisa, principalmente sobre estrutura, e começamos a falar sobre os transportes de substâncias pela membrana. Mas aí, nessa aula, eu vou fazer uma revisão, sobre todo esse conteúdo de membrana plasmática e, se vocês quiserem ver, ou então dar continuidade onde nós paramos, certo? Então, a membrana plasmática, ela está presente em todas as células eucarióticas e procarióticas. A gente sabe que as células procarióticas, elas só têm a membrana plasmática. Mas as células eucarióticas, como mostra aqui a imagem, ela tem uma riqueza de estruturas dentro dela, ou seja, vários compartimentos que são chamados de organelas. E a gente sabe a diferença básica entre a célula eucariótica e procariótica é a presença desse núcleo, que tem a membrana chamada carioteca, que não está presente nas células procarióticas. Mas nas células eucariontes, além da carioteca, existem várias organelas como retículo endoplasmático, mitocôndrias, complexo de Golgi, que são organelas também constituídas por membranas. E essas membranas são muito parecidas com a membrana plasmática. Vimos que uma característica básica dessa membrana é separar o meio extracelular, ou seja, o meio fora da célula, do meio intracelular. Existem substâncias que são vitais para o funcionamento da célula e que elas devem permanecer no interior da célula, enquanto outras substâncias elas são impedidas de entrar ou então elas devem ser eliminadas para fora da célula, porque são substâncias consideradas indesejáveis, ou seja, que a célula não quer. Então, essa característica de controlar as substâncias que entram e que saem da célula é devido à capacidade da membrana de permeabilidade seletiva que a gente já comentou. Então, como vocês já sabem, uma característica vital, uma função importantíssima da membrana é essa permeabilidade seletiva, que é justamente controlar quais são as substâncias que devem entrar e sair da célula, Além disso, as membranas participam dos processos de reconhecimento e comunicação entre as células. No nosso organismo existem células que estão formando populações onde uma está aderida à outra e uma pode, além de reconhecer, comunicar entre si, ou seja, existem substâncias que uma célula vai liberar e essas substâncias vão ser reconhecidas por outras células. Isso aí é uma forma de comunicação, por exemplo. Além disso, existem proteínas na membrana plasmática que fazem esse processo conhecido como catálise. Já comentei em aula que o que é catalisar? Catalisar é acelerar uma reação química na qual uma substância, que a gente chama de substrato, vai ser convertida em outra substância que a gente chama de produto. Quem faz esse papel são as enzimas. E na membrana plasmática podemos encontrar enzimas. E, como eu também falei, a nossa membrana plasmática ela é fluida. Por ela ser fluida, ela é flexível, não é uma estrutura rígida. E essa flexibilidade permite que algumas células mudem o seu formato e consigam se locomover. Então, a gente falou um pouco sobre as funções das membranas. Mas como é a estrutura da membrana, nessa breve revisão que estou falando aqui para vocês? A gente sabe que a nossa membrana plasmática ela é constituída por lipídios, como vocês veem aqui na imagem, roxo e amarelo, proteínas, aqui
representadas em vermelho, mas além de lipídios e proteínas, temos também carboidratos ligados às proteínas, formando as glicoproteínas, e carboidratos ligados a lipídios, formando os glicolipídios. Então, essa é a estrutura básica da nossa membrana. Essa parte lipídica da membrana é uma estrutura oleosa, onde os fosfolipídios se movimentam e essas proteínas elas não têm posição fixa na membrana, elas podem mudar de lugar, né? Então, isso deixa a membrana fluida, como se essa bicamada lipídica fosse oleosa e essa proteína conseguisse se deslizar sobre os lipídios, né? Tornando então também essa característica parecendo um mosaico, devido a um não local fixo dessas substâncias, ou seja, essas substâncias podem variar de um lugar para outro na membrana plasmática. Então, não existe uma estrutura definida da membrana, tá? Por isso que ela obedece a esse modelo do mosaico fluido. Falando inicialmente sobre os lipídios de membrana, o lipídio mais abundante nas nossas membranas é o fosfolipídio. O fosfolipídio é essa molécula que é caracterizada como anfipática ou anfifílica. O que isso significa, para ver se vocês lembram, é aquela molécula que tem uma região polar e outra região apolar. Os fosfolipídios formam na nossa membrana essa bicamada lipídica, quer dizer o quê? Duas camadas de lipídios. A gente pode observar uma camada dos fosfolipídios e outra logo abaixo. Esses fosfolipídios, eles ficam dispostos de uma forma que essa cabeça hidrofílica vai ficar sempre voltada para as extremidades, ou seja, para o meio extracelular e para o meio intracelular. E as suas caudas hidrofóbicas ficam na parte do meio da membrana. E aí, aqui, nessas figuras, em verde, são representando as proteínas. Entre os fosfolipídios de membrana, nós encontramos um outro tipo de lipídio, que é o colesterol. A gente vai ver, né, na verdade a gente já viu em aula, mas eu vou falar novamente, que esses fosfolipídios, eles se movimentam na membrana. E o colesterol entre eles, ele deixa a membrana mais rígida. Por quê? Ele limita a movimentação desses fosfolipídios que estão ao seu lado. Lembrando que o colesterol está presente nas membranas de células animais. Nas plantas, o colesterol ele é substituído pelos fosferóis, tá? Como eu falei, os fosfolipídios eles estão em constante movimentação nas nossas membranas. Podemos identificar 4 tipos de movimentos. Existe a rotação, onde esse fosfolipídio ele dá um giro, né? Um giro em torno do seu próprio eixo. Difusão lateral, que é quando o fosfolipídio ele muda de posição na mesma camada. E o flip-flop, o fosfolipídio ele muda de posição de uma camada para outra. Tá? Na difusão simples é mudança de posição na mesma camada e no flip-flop é de uma camada para outra. E existe a flexão. Na flexão ocorre só a movimentação das caudas desses fosfolipídios. Então, resumidamente, nós temos rotação, que é um giro em torno do seu próprio eixo, difusão lateral, que é a mudança de posição na mesma camada, flip-flop, onde os fosfolipídios eles vão de uma camada para outra, e na flexão é o movimento das cadeias, né, das caudas hidrofóbicas dos fosfolipídios. Agora falando sobre as proteínas de membrana. Vimos que as proteínas de membrana são classificadas em 2 tipos. Existem as periféricas, que são chamadas também de extrínsecas. Essas proteínas periféricas, elas ficam dispostas na periferia, ou seja, elas ficam localizadas na superfície da membrana. Enquanto as proteínas integrais, que também são chamadas de intrínsecas, elas ficam imersas, ou seja, elas ficam mergulhadas na bicamada lipídica. Quando a proteína integral atravessa
toda a bicamada lipídica, ela se chama de proteína transmembrana. Quando essa proteína transmembrana só atravessa uma vez a bicamada, ela é chamada de unipasso, desculpa, ou então proteína de passagem única. Quando essa proteína transmembrana atravessa várias vezes, mais de uma vez, a bicamada lipídica, ela se chama proteína multipasso ou proteína de passagens múltiplas. Os lipídios, eles são responsáveis por dar estrutura e pela fluidez da membrana, enquanto as proteínas, cada proteína da membrana tem uma função específica. Por exemplo, essas proteínas elas podem atuar como transportadoras, isso quer dizer o quê? Transportando substâncias de fora para dentro da célula, mas também pode ser de dentro para fora. Essas proteínas podem ter função de enzima, ou seja, ela pode converter, transformar umas substâncias em outras através dessa catálise. O que é catálise? Acelerando reações químicas, porque se não houvesse enzimas, esses processos iriam demorar muito para acontecer. Além disso, algumas substâncias elas conseguem atuar sobre as células quando se ligam em proteínas na membrana. Essas proteínas da membrana são conhecidas como receptores. Receptores porque vão receber algo. O que é esse algo? São moléculas, pode ser, por exemplo, um hormônio. Além disso, essas proteínas elas podem estar ligadas a carboidratos, formando as glicoproteínas, mas só lembrando que os carboidratos também podem estar ligados a lipídios, formando glicolipídios, e essas estruturas são importantes para dar uma identidade para a célula. Isso quer dizer o quê? A célula ela pode ser reconhecida e se comunicar com outras por meio dessas estruturas. Uma célula ela pode se aderir a outra por meio de suas proteínas e, como eu já falei a vocês em sala, a gente vai ter uma aula que se chama citoesqueleto, porque o interior da célula tem moléculas que formam o esqueleto da célula. Esse esqueleto da célula é o que a gente chama de citoesqueleto. E existem proteínas da membrana que ficam presas nesse citoesqueleto, tá? E, terminando sobre essa parte estrutural da membrana, a gente, falei e repeti várias vezes que nas nossas membranas existem carboidratos. E esses carboidratos, eles podem estar ligados aos lipídios ou às proteínas, formando essas estruturas que vocês já estão sabendo. Veja, essa região na superfície externa da membrana plasmática é uma região que a gente chama de glicocálice. E esse glicocálice, ele sempre vai ficar voltado para o meio extracelular e nunca para o meio intracelular. Esse glicocálice, ele é responsável, por exemplo, para dar um reconhecimento para a célula, tá? Ele serve também para reter nutrientes que vão ser necessários para a própria célula. Lembrando que esse glicocálice que eu estou falando para vocês, que é justamente essa região externa da membrana que é rica em carboidratos, esses carboidratos eles podem ficar presos, ligados aos lipídios e às proteínas, mas também existem outros glicolipídios e glicoproteínas que podem ser secretados pela célula e depois ficarem presos aqui nesse meio, constituindo o glicocálice. E esse glicocálice ele pode ser mais desenvolvido em alguns tipos de células. Por exemplo, em células intestinais, essas células possuem um glicocálice bem denso, ou seja, um glicocálice bem abundante, tá? Então, o glicocálice, esse conteúdo, ele vai variar de células para células. Como eu falei, uma das funções principais do glicocálice é de dar esse reconhecimento para a célula, ou seja, a célula pode ser reconhecida pelo glicocálice. Como eu falei para vocês o exemplo dos tipos sanguíneos, A gente participa, nós temos esse sistema ABO, onde as pessoas podem ser tipo sanguíneo A, B,
A, B ou O. E quem vai determinar isso são carboidratos presentes na membrana plasmática das hemácias, que são os glóbulos vermelhos presentes no nosso sangue. Além disso, por exemplo, esse glicocálice ele participa até mesmo em processos de tumores. Nas células tumorais podem ter esse glicocálice modificado. O que isso quer dizer? Alguns carboidratos que eram para estar presentes nas células normais podem estar presentes, outros tipos desses carboidratos estarem presentes nas células que estão passando por um processo maligno, ou seja, se transformando em um câncer. Então vejam só a importância de se estudar esses carboidratos na superfície das células. Uma das funções primordiais da membrana plasmática é a permeabilidade seletiva, onde essa membrana ela vai controlar essa entrada e saída de substâncias da célula. E como é que essas substâncias elas podem entrar ou sair das células? É justamente pelos transportes que são realizados. Por quê? Existem algumas substâncias que conseguem passar livremente pela bicamada lipídica. Por exemplo, gases como oxigênio, CO2, moléculas hidrofóbicas, ou seja, moléculas que não interagem com a água, pequenas moléculas polares que não têm carga. Todos esses tipos de moléculas conseguem passar livremente pela bicamada lipídica. No entanto, outros tipos de moléculas não conseguem fazer esse transporte direto pela bicamada, como é o exemplo de grandes moléculas polares e também moléculas que têm carga, seja carga positiva ou negativa. Então, como é que essas moléculas que não passam pela bicamada lipídica, elas podem ser transportadas para dentro ou para fora das células? É justamente isso, todos os tipos de transportes que vamos estudar. Falando agora sobre os tipos de transportes que ocorrem pela membrana plasmática. Os transportes são classificados em basicamente dois tipos: transporte passivo e transporte ativo. O transporte passivo é aquele transporte que ocorre sem gasto de energia. Então, imaginem vocês a membrana plasmática que está separando o meio externo do meio interno. No transporte passivo, sempre vai acontecer a passagem de substâncias do local que essa substância está em grande quantidade para o local de menor quantidade. Nesse tipo de transporte não vai haver gasto de energia. E existem três tipos de transporte passivo: difusão simples, difusão facilitada e osmose. O transporte ativo ele acontece o contrário. A substância vai passar do lado que ela tem pouca quantidade para o lado de maior quantidade. E por isso vai haver necessidade de energia, vai gastar energia, e quem oferta essa energia é a molécula ATP, que é chamada adenosina trifosfato. Então, o transporte passivo ele é dito assim: acontece a favor de um gradiente de concentração, ou seja, passando do local de maior quantidade para menor quantidade. Enquanto o transporte ativo, ele ocorre com gasto de energia e é dito que ele acontece contra um gradiente de concentração, ou seja, a substância vai passar do lado que tem pouca quantidade para o lado que tem muita. Falando inicialmente sobre os tipos de transporte passivo, temos inicialmente a difusão simples. A difusão simples, como vocês podem ver aqui, a substância passa do lado de alta concentração para o lado de menor concentração, porém passando diretamente pela bicamada lipídica. Exemplos de moléculas que fazem isso: o oxigênio, CO2, ou seja, os gases, moléculas lipossolúveis, ou seja, solúveis em lipídios, que não são polares, ou seja, moléculas apolares como hormônios e esteroides, e também pequenas moléculas polares que não têm carga, como por exemplo esses tipos de álcool, metanol, etanol, glicerol. Então todas essas moléculas conseguem se difundir livremente pela bicamada lipídica, tá?
Já a difusão facilitada, ela é parecida com a difusão simples, no entanto, as moléculas que vão ser transportadas, as substâncias, elas não vão passar diretamente pela bicamada lipídica. Elas vão precisar de uma proteína para serem transportadas. Essa proteína ela serve como um facilitador para a passagem da substância. Então, olha, facilitador, facilitada. Então, na difusão facilitada, vai haver o transporte de moléculas da região de alta quantidade para o lado de menor quantidade, porém passando por proteínas. Essas proteínas transportadoras, ou seja, que vão auxiliar no transporte dessas substâncias, podem ser de dois tipos. Existem as proteínas do tipo canal, ou seja, as proteínas canais, que a substância passa dentro dela e ela não altera a sua forma. E existem as proteínas chamadas de carreadoras ou permeases. Essas proteínas carreadoras, quando a substância se liga nela, essa proteína ela altera a sua forma para transportar a substância para o outro lado da célula. Então vejam, difusão simples e facilitada, elas ocorrem de acordo com o mesmo princípio, ou seja, a substância vai do lado de maior quantidade para menor quantidade. No entanto, na difusão simples, a substância passa direto pela bicamada lipídica, enquanto na difusão facilitada, a substância ela vai ser transportada por proteínas. E essas proteínas podem ser de dois tipos, proteína canal ou proteína carreadora. Proteína canal não muda sua forma e a proteína carreadora sim. E existe a osmose, tá? Então, eu pedi para vocês em sala até lembrarem desses conceitos de soluto e solvente, porque soluto é aquela substância que vai ser dissolvida no solvente. E a água, ela é o nosso solvente universal, tá? A osmose, ela vai tratar sobre o transporte específico desse solvente, ou seja, da água, que vai ser transportada pela nossa membrana, que é semipermeável, ou seja, ela é só permeável apenas para algumas substâncias, como agora vocês já sabem. E aí, lembrem-se desses conceitos de meio hipotônico e hipertônico. No meio hipotônico, tem muita água e pouco soluto. E meio hipertônico, tem menos água e muito soluto. Então, vejam, o que é a osmose? A osmose vai ser justamente o transporte da água do meio hipotônico, ou seja, que tem muitas moléculas de água, para o meio hipertônico, né? De forma a manter o equilíbrio. Então, essas moléculas de água, né, que vão passar do meio hipotônico para o meio hipertônico pelo processo denominado osmose, essas moléculas de água podem atravessar diretamente a bicamada lipídica ou então passar por essas proteínas canais. A proteína canal exclusiva para a passagem de água é chamada de aquaporina, tá? Onde a passagem de água pela aquaporina vai ser até mais rápida do que a água tentando passar pela bicamada lipídica. E aí existem diferentes efeitos do que acontece com as células nas diferentes soluções, ou seja, nos diferentes meios, hipotônicos, isotônicos e hipertônicos. Eu vou explicar no próximo slide, que a figura é mais ilustrativa. Vejam, saibam do conceito de osmose, que vai ser a passagem da água do meio hipotônico para o meio hipertônico, que vocês não vão precisar ficar decorando todos esses efeitos, né? Ou seja, vocês vão interpretar o conceito de osmose. O que é que acontece? Quando essas células elas estão em meio hipotônico, ou seja, o meio extracelular é hipotônico, consequentemente o interior da célula vai ser hipertônico. Quer dizer o quê? Quando a célula estiver em um meio que tem mais água do que o seu interior, a água ela vai entrar na célula. Chega ao momento em que as nossas células animais elas vão absorver muita água por causa da osmose, até um ponto que ela se estoura. Já na solução hipertônica, quando a célula ela vai estar em um meio
com menos água em relação ao seu interior, ou seja, se a célula ela estiver em um meio hipertônico, consequentemente seu interior vai ser hipo. Osmose é a passagem de água do meio hipo para o meio hiper. Então, numa solução hipertônica, a célula vai perder água até murchar. E numa solução isotônica, ou seja, em um meio isotônico, isso quer dizer o quê? A quantidade de água fora da célula é igual à quantidade de água no interior da célula, a quantidade de água e soluto. Portanto, em meio isotônico, a quantidade de água que entra na célula vai ser a mesma quantidade de água que sai. Logo, a célula ela permanece com o seu formato normal. Então, resumidamente, dos tipos de transporte passivo, existe a difusão simples, facilitada e osmose. Em todos os transportes, as substâncias vão do lado de maior quantidade para o lado de menor quantidade, sem gastar energia. Na difusão simples, as substâncias vão atravessar diretamente a bicamada lipídica. Na difusão facilitada, vai precisar de um facilitador. Quem é esse facilitador? A proteína. Essa proteína transportadora pode ser uma proteína do tipo canal ou do tipo carreadora. Proteína canal, a substância passa por ela e ela não muda sua forma. Na proteína carreadora, a substância se liga à proteína, ela altera a sua forma para transportar a substância. E a osmose vai ser a passagem de água do meio hipotônico para o meio hipertônico. A água pode atravessar diretamente a bicamada lipídica ou atravessar a proteína canal específica da água, que é chamada aquaporina. E o transporte ativo vai ser o tipo de transporte que gasta energia para acontecer, onde as substâncias vão ser transportadas contra um gradiente de concentração. O que é esse gradiente de concentração? É justamente o que quer dizer contra um gradiente de concentração. Quer dizer que a substância vai passar do lado que ela tem pouca quantidade para o lado que tem muita. E para que isso ocorra, é necessário a hidrólise. O que é hidrólise? Quer dizer a quebra da molécula chamada ATP. ATP é o que a gente chama de adenosina trifosfato, e essa molécula, quando quebrada, é quem vai fornecer a energia para o processo ocorrer. Então, um exemplo clássico de transporte ativo é essa bomba de sódio e potássio, que a gente vai ver agora como é que acontece o funcionamento dessa bomba. Primeiro de tudo, a bomba de sódio e potássio ela é uma proteína presente na membrana plasmática que vai transportar o sódio, tá? E o potássio. Como é que acontece o funcionamento dessa bomba? 3 íons sódio vão ser transportados para fora da célula. De que forma? Primeiramente, esses 3 íons de sódio que estão presentes no interior da célula vão se ligar a essa bomba. Para que esses íons sejam transportados para fora da célula, é necessário a quebra do ATP. Quando o ATP ele é quebrado, ele vai fornecer essa energia para que a bomba leve para fora esses sódios. Quando os íons de sódio saem da célula, vão entrar 2 potássios. Então, os 2 potássios vão se acoplar na bomba e vão ser levados para o meio de dentro da célula. Por que a bomba de sódio e potássio é considerado um transporte ativo? Porque o sódio está em menor quantidade dentro da célula do que o seu meio extracelular. Então vejam que o sódio ele vai contra o gradiente de concentração. Isso quer dizer o quê? Ele vai de dentro da célula, que ele está em menor quantidade, para o lado externo, que tem muita quantidade. Da mesma forma é o que acontece com o potássio, que está em menor quantidade no meio extracelular, indo para o lado de maior quantidade, que é no citoplasma da célula. Gente, vejam só, existem outros tipos de transportes que são chamados de transporte em quantidade. O que é isso? Existem moléculas que são muito grandes
para poder entrar e sair da célula facilmente pelos outros tipos de transporte que a gente acabou de ver, seja transporte passivo ou transporte ativo. Então, o transporte de macromoléculas, o que são macromoléculas? Moléculas que têm um alto peso molecular, isso quer dizer que tem um tamanho grande e que é formada por moléculas menores. Por exemplo, proteínas, ácidos nucleicos, polissacarídeos, são todas consideradas macromoléculas e que não conseguem ser transportadas pela membrana plasmática tão facilmente quanto os transportes anteriores que a gente acabou de ver. Além disso, existem partículas que a gente consegue observar no microscópio óptico e que podem entrar na célula, como, por exemplo, bactérias e até mesmo outros micro-organismos que infectam as células. Então, o transporte dessas macromoléculas e partículas que podem ser visíveis ao microscópio ocorrem por esses tipos que a gente vai comentar agora, tá? Então, esse transporte em quantidade, ele é dito o transporte de substâncias que são muito grandes para serem transportadas para dentro ou fora da célula pelos mecanismos anteriores. Então, vejam, esse transporte em quantidade pode ser de dois tipos, endocitose e exocitose. Gente, pelo próprio nome, vocês já conseguem diferenciar. Endo significa de entrada e exo, saída. Então, endocitose vai ser a entrada dessas substâncias para o interior da célula. E exocitose vai ser a saída. Entenderam? E quando eu estou falando de endocitose e exocitose, endocitose, entrada de substâncias, e exocitose, saída de substâncias. Que substâncias são essas? Podem ser diversas, macromoléculas ou partículas, como por exemplo bactérias mesmo, tá? Então, endocitose, essa entrada de substâncias, pode ser de três tipos: fagocitose, pinocitose e endocitose mediada por receptor. Vamos ver agora as diferenças entre elas. Esse slide está com um texto para vocês lerem, gravarem melhor o conteúdo, mas não deixem de ler pelo livro, tá? Mas eu vou comentar sobre esses tipos, essas diferenças, no próximo slide que tem uma figura. Então, os três tipos de endocitose são esses, tá? Primeiramente, o que é a fagocitose? A fagocitose vai ser a entrada de partículas sólidas para a célula. Simplesmente isso. E na fagocitose, como é que acontece? A membrana plasmática ela vai emitir projeções, né, que são conhecidas como pseudópodes. Pseudópodes, esse pseudo é falso e pode é de pés. Pseudópodes significa falsos pés. Então, a membrana plasmática ela emite esses falsos pés, os pseudópodes, que vão englobar essa partícula sólida para levar essa partícula para o interior da célula, tá? Então, e essa partícula sólida poderia ser, por exemplo, uma bactéria. Então, existem células de defesa do nosso organismo que vão tentar destruir bactérias. Então, como é que elas conseguem destruir essas bactérias? É justamente, primeiro, fazendo esse processo de fagocitose, ou seja, englobando a bactéria, levando essa bactéria para o seu interior e tentar destruir ela dentro da célula. Então, fagocitose, repetindo, é a entrada de partículas sólidas para dentro da célula, né? Essa entrada de partículas sólidas vai ser justamente porque a membrana ela vai emitir os falsos pés, chamados de pseudópodes. Pinocitose já é o tipo de captação, ou seja, de entrada de líquidos, né, gotículas de líquido que podem ter substâncias dissolvidas nesse líquido, tá? Então perceba a diferença. Na fagocitose é uma partícula sólida, na pinocitose é um líquido, tá? Então na pinocitose vai ser a entrada de partículas líquidas
com partículas líquidas não, de gotículas líquidas que têm substâncias dissolvidas para dentro da célula. E na pinocitose não vai haver a emissão desses falsos pés. É como se fossem buracos na membrana onde essas substâncias, essa água, esse líquido, né, constituído principalmente por água, ele vai ficar preso e depois essa membrana ela vai se fechar, envolvendo todo o líquido e transportando para o interior da célula. Então percebam, na pinocitose não vai entrar algo sólido, pelo contrário, vai ser líquido e não vai ter a emissão de falsos pés. E a endocitose mediada por receptor é um tipo de transporte que, vejam só, endocitose, entrada. Receptor, o que significa esse receptor? São proteínas na membrana plasmática, que estão aqui ilustradas em verde, que vão receber uma substância específica. Então, percebam, na fagocitose e na pinocitose, vai entrar algo que não é específico, mas na endocitose mediada por receptor, vai ser a entrada de substâncias específicas para dentro da célula. Vejam só, aqui, essas figuras que eu estou mostrando são diferentes substâncias, mas esse receptor, ele se liga apenas à estrela. Então, percebam, apenas a estrela que vai entrar na célula. Então, na endocitose mediada por receptor, como é que ela acontece? Substâncias específicas se ligam ao receptor. O que é o receptor? Uma proteína de membrana. Depois, vai entrar a substância específica ligada ao receptor. Aí pronto, aqui dentro da célula, essa substância vai exercer sua função. Então, resumidamente, a fagocitose vai ser a entrada de partículas sólidas na célula, tá? Onde a célula ela vai emitir esses falsos pés, que são chamados de pseudópodes. Na pinocitose vai ser a entrada de gotículas de líquido, que tem substâncias dissolvidas no interior da célula. E endocitose mediada por receptor vai ser a entrada de substâncias específicas que se ligam ao receptor presente na membrana plasmática. E pronto, simplesmente assim. Exocitose é o processo contrário. Vai ser justamente o transporte de substâncias para fora das células. Então, as nossas células elas podem produzir, ou seja, sintetizar hormônios, neurotransmissores, que são moléculas que atuam nos neurônios, enzimas digestórias que vão participar da digestão de nutrientes. Então, as nossas células elas conseguem produzir essas diferentes substâncias e essas substâncias elas têm que ser excretadas para fora da célula. Então, como é que acontece essa exocitose? Essas substâncias elas ficam dentro dessas bolas que vocês estão vendo. Essas bolas, entre aspas, são chamadas de vesículas. Essas vesículas, com a substância no seu interior, elas vão se fundir, né, com a membrana plasmática e liberar a substância para o meio extracelular. Então, endocitose, vocês viram a entrada. Exocitose vai ser a saída de substâncias para fora da célula. Simplesmente isso. Pessoal, muitas vezes algumas células no nosso organismo são encontradas unidas umas às outras ou até mesmo a matriz extracelular. Essa matriz extracelular é um conjunto de moléculas que ficam fora da célula, como se fosse dando uma base para essas células, tá? Então vejam só, como é que essas células elas podem estar aderidas umas às outras? É por meio dessas estruturas juncionais. Juncionais vem de junção, tá? Então, essas estruturas juncionais, elas podem ser divididas em 3 grupos. Existem aquelas estruturas que vão promover a junção celular de forma a unir, deixar as células unidas fortemente umas às outras. Existem estruturas que vão vedar, ou seja, que vão
impedir a passagem de substâncias entre as células, e outras estruturas que vão promover a comunicação entre as células. Então, as primeiras estruturas juncionais que eu gostaria de falar são essas estruturas chamadas desmossomo e junção aderente. Pessoal, eu só quero que vocês entendam a função dessas estruturas. Desmossomos e junção aderentes são estruturas presentes na membrana de duas células, tá? Por exemplo, aqui a junção aderente e desmossomo, em que a função dessas estruturas é unir fortemente as células umas às outras, ou então entre a célula e a matriz extracelular. Vejam, essas estruturas que eu estou falando para vocês, junção aderente, desmossomo, são estruturas compostas por proteínas específicas, cada uma vai ter proteínas específicas e que vai ter até mesmo moléculas do citoesqueleto, que é justamente a aula depois que a gente vai ver. Então, essas estruturas, qual é a função delas? Unir fortemente as células, tá? Por exemplo, as nossas células da pele, né, do nosso tecido epitelial, essas células elas ficam fortemente unidas umas às outras. E existe, inclusive, uma doença genética que afeta uma proteína desse desmossomo. Então, vejam, quando essas pessoas, né, que inclusive foi constatado que quando uma dessas proteínas do desmossomo elas são afetadas nessas doenças, esse desmossomo ele não é produzido adequadamente. Então, se o desmossomo ele não estiver presente na estrutura das células da pele, essas células da pele elas vão ficar mais, digamos assim, afastadas umas das outras e elas podem receber água dentro entre elas e isso provocar bolhas na pele. Então vejam a importância dessas estruturas juncionais. A outra estrutura ela é chamada assim, zônula oclusiva ou zônula de oclusão. O que é essa estrutura? Percebam, essa estrutura ela também está presente na membrana de duas células aderidas e essas estruturas, que são chamadas de zônulas oclusivas, elas formam como se fosse um nó, ou seja, uma vedação no espaço intercelular. Vejam só, espaço intercelular é justamente esse espaço entre as células. Então, nos locais onde tem essas zônulas oclusivas, percebam que as substâncias elas não conseguem passar. Tá? Então, zônula oclusiva, ela vai impedir o tráfego, ou seja, ela vai impedir a passagem de substâncias entre as células, tá? Então, entenda o que é esse intercelular. Intercelular quer dizer entre as células. Então, os locais entre as células que tem essa zônula de oclusão, ela vai impedir a passagem de substâncias entre as células, certo? E existe a junção comunicante. Gente, essa junção comunicante, ela também é composta por proteínas, formando como se fossem esses canais que vocês estão vendo aqui na membrana. Então, essa junção comunicante, ela é uma estrutura juncional também composta por proteínas que vai formar como se fosse um túnel de uma membrana da célula até a membrana de outra célula. E aí, dentro dessa junção comunicante, substâncias como íons e pequenas moléculas, por exemplo, aminoácidos, nucleotídeos, podem passar diretamente de uma célula para outra. Então, qual é a função da junção comunicante? É promover a comunicação direta entre as células. Porque, vejam só, se fosse pelo processo comum, essas substâncias elas teriam que ser excretadas pelo processo conhecido de exocitose, e depois essas substâncias elas teriam que entrar na outra célula, podendo ser por transporte passivo, transporte ativo, dependendo do tipo de molécula. Mas
A presença de junção comunicante entre duas células faz com que as substâncias elas possam passar direto de uma célula para a outra. Tá? Então, aqui nessa figura, a gente consegue ver todas as estruturas juncionais. Vamos lá. Temos o desmossomo aqui e a junção aderente. Qual é a função dessas duas junções? Fazer a união forte entre as células. Existe a junção oclusiva ou zônula oclusiva. Qual é a função dela? Impedir a passagem de substâncias entre as células. E existe a junção comunicante, que vai comunicar as células. De que forma? Fazendo com que substâncias sejam transportadas diretamente de uma célula para outra. É isso, pessoal. Então, façam esse exercício que vai ajudar muito vocês. A gente vai discuti-lo aqui e aí a gente tira dúvidas, beleza? Não guardem dúvidas. Abraços.